bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer momento que você estiver assistindo essa aula. Nesta aula, a gente vai falar sobre algumas questões relacionadas ao conteúdo título. Questão essas que foram abordadas na aula anterior, aula sobre título. Você que está acompanhando aqui na página e perdeu a aula de título, dá uma voltinha aí na nossa página, encontra a aula de título, assiste e vem aqui continuar na nossa aula de química, ok? Meu nome é Gilveline Veras, eu sou professora de química. Vamos lá? Só para lembrar, antes da gente entrar no assunto título e nas questões sobre título, só para lembrar você que no título, a gente, para obter o título de uma solução, a gente faz uma relação, uma razão, uma divisão entre a massa do soluto e a massa da solução. Falamos na aula anterior que, para lembrar novamente, que quando se fala massa do soluto, estamos falando da substância que se dissolve na solução. E a solução seria uma mistura entre soluto e solvente. Nas aulas de solução, eu espero que vocês estejam acompanhando, solução é uma mistura homogênea, que apresenta soluto e solvente. A solução pode apresentar mais de um soluto, vai apresentar 2, 3, e apresenta o solvente, aquela substância que se dissolve. Geralmente o solvente na solução é uma substância que está em maior quantidade e o soluto é a substância que está em menor quantidade. Essa solução, para a gente obter o título, a gente faz essa divisão da massa do soluto, como vimos na aula anterior, dividido pela massa da solução. Esse T representa o título, esse M representa a massa, no caso, a massa do soluto. Falamos também em aulas anteriores que o número 1 sempre vai estar relacionado aqui nas nossas aulas a soluto. E 2, se tivesse um 2, estaria relacionado ao solvente. Mas quando não tiver índice nenhum nem 2, aqui nas nossas aulas, se não tiver índice, vai estar relacionado à solução. E o que é a solução? É soluto mais solvente. Esse título, falamos também na aula de título, isso antes da gente resolver as questões abordando o assunto, a gente falou também que esse título, título esse representado pela letra T, no qual pega a massa do soluto, representado por M1, e a massa da solução representada por M, você pode representá-lo em porcentagem em massa. Como é que você representa o título em porcentagem em massa? Você somente multiplica o valor do título por 100. Quando você multiplica por 100, você vai ter a porcentagem em massa. Então, você tem um título, divide massa do soluto pela massa da solução, tem um resultado, e se esse resultado você multiplicar por 100, você tem a porcentagem em massa do soluto. Falamos também na aula anterior que, ao invés de vir massa e vier em volume, volume do soluto, volume do solvente, volume da solução, não vai ser porcentagem em massa, passa a ser porcentagem em volume. Quando você tem volume do soluto dividido pelo volume da solução. Isso no caso do título. Você aí que não assistiu a nossa aula de título, dá uma passada aí na nossa página, visite e encontre aí a aula sobre título. Ok? Vocês vão gostar. Isso é só um resumo da aula anterior. A aula de hoje mesmo é somente as resoluções de questões abordando o assunto título. E uma das questões é essa daqui, no qual eu vou ler para vocês nesse exato momento. Pergunta: uma solução foi preparada pela adição de 30 ml de álcool etílico em 70 ml de
água. Então, ele fez uma solução, pegou um soluto, que está em menor quantidade, e um solvente, no caso aqui está em maior quantidade. Soluto, menor quantidade, solvente, maior quantidade, só para enfatizar, ok? Os dois estão em ml. Ele preparou essa solução e ele pediu o seguinte: calcule o título em volume e a porcentagem em volume. Por que ele pede em volume? Porque os dados estão em ml. Se viesse em gramas, em quilogramas, seria porcentagem em massa. Pegou aí a manha? Creio que você pegou. Continuando. Despreze qualquer variação de volume que possa ter ocorrido. Então, é uma questão muito fácil, é só aplicação de fórmula. Vou colocar aqui novamente a pergunta. Destaquei aqui os dados da questão. É sempre bom você destacar, nas questões de química e física, se tiver um texto, você destacar os dados. Vou destacar aqui fora do texto. No texto eu destaquei em vermelho e eu destaquei aqui fora do texto. Fora do texto ele falou que a solução tem um volume de soluto igual a 30 ml. Por isso que eu coloquei aqui V1, volume do soluto. 70 ml de água é o volume do solvente. Por isso que eu coloquei aqui V2. Volume do solvente, 70 ml. A questão não deu o volume da solução, que é o V. Somente, sem índice, sem nenhum número 1 e sem o número 2. O volume da solução total, após a mistura de álcool e água, você tem o volume total, que é o volume da solução, igual a 100 ml. V1 mais V2, 100 ml. E ele pede o título. Para você calcular o título, você já sabe que é o volume do soluto, que a questão já deu, dividido pelo volume da solução, que é o volume total. Volume da solução total. Na questão ele não deu, mas ele deu os dados no qual você pode encontrar o volume da solução. Encontrei aqui 100 ml. Para se calcular o título é somente substituir na fórmula. Fácil, né? Para calcular o título dessa questão? Sim. Substituindo na fórmula, você tem aí V1 igual a 30 ml, dividido por V, que é o volume da solução, 100 ml. 30 ml dividido por 100 ml. Você já sabe que tem que cortar as unidades, porque você vai estar vindo acompanhando as aulas de química. ml em cima, ml embaixo, corta. E você tem o título. 30 dividido por 100 igual a 0,3. 100 unidade. Falei na aula anterior que o título, especificamente na química, é uma unidade, é um número que não tem título, é um valor que não tem unidade, perdão. Ok? O título é um valor que não tem unidade. Calculei o título e a questão pede que você calcule a porcentagem em volume do soluto. Você só vai pegar o título e multiplicar pelo número 100. Aí você vai ter a porcentagem em volume. 0,3 vezes 100 é igual a 30%. Porcentagem em volume. Mas por que a porcentagem em volume? Porque os dados estão em volume. 30 ml, 70 ml. Ok, meninos? Fácil demais, né? Título igual a 0,3. Porcentagem em volume, 30% do soluto. Dentro da solução, a concentração do álcool está na concentração de 30%. Fácil demais, né? Dá até vontade de fazer aquela dancinha de comemorar o aprendizado. Vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão, ela pergunta o seguinte: prepara-se uma solução dissolvendo-se 8 gramas de sacarose em 192 gramas de água. E pergunta, qual o título dessa solução? Porque é uma solução. Ele misturou um soluto, 8 gramas de sacarose, em solvente, 192 gramas de água. E por que eu sei que o sacarose é o soluto? Porque está em menor quantidade. E a água é o solvente? Porque está em maior quantidade, 192 gramas. Falei na aula anterior que, ou no slide anterior, também
que quando você tem uma questão de química é mais fácil você visualizar a resolução da questão quando você separa os números das letras. Vou separar aqui para vocês e destacar. Ele deu massa do soluto M1 igual a 8 gramas, porque a sacarose é o soluto. Então, 8 gramas de sacarose é massa do soluto. A massa do soluto é representada por esse M1, 8 gramas. 192 gramas de água. Essas 192 gramas representa a massa do solvente, que é a água, M2, massa do solvente. M1 soluto, M2 solvente. E a massa da solução para calcular o título, porque você sabe que título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. A questão, ela não deu a massa da solução, mas deu a massa do soluto e a massa do solvente. Quando você tem soluto e solvente, você tem a massa da solução, que é somente a soma das massas presentes na solução. É a massa total de tudo que está presente dentro dela. É a massa da solução. Como só tem duas substâncias, você só soma as quantidades dessas duas substâncias. 8 gramas mais 192 gramas dá 200 gramas. É a massa da solução. Poxa, se você tem massa do soluto e tem massa da solução, com certeza você consegue chegar ao valor do título, que é o caso aqui que ele está pedindo na questão. Substituindo os seus valores, M1 é igual a 8 gramas, dividido pela massa da solução, que é 200 gramas. Corta grama com grama e você divide 8 por 200. 8 por 200 é igual a 0,4. 100 unidades, porque você corta gramas e fica um número sem unidade, um valor sem unidade. Então, o título dessa solução é 0,04. Se você multiplicar por 100, você tem um valor em porcentagem em massa do soluto dentro da solução. Fácil demais, meu povo, fácil demais, é muita alegria para uma aula só, não é? É sim, título sempre são questões fáceis. Vamos aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: considere as seguintes soluções. Ele deu 3 soluções. A primeira solução tem 10 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. A segunda solução tem 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. E a terceira solução tem 20 gramas de sal, cloreto de sódio, em 180 gramas de água. E ele pede, destas soluções, qual tem concentração 10% em massa do cloreto de sódio. O que é que você vai fazer aqui? Obviamente, você calcula o título de cada uma, multiplica por 100 cada título que você calculou. Multiplicando por 100, você encontra a concentração de cada soluto, de cada solução. Antes de a gente começar a fazer a resolução dessa questão, eu noto aqui que todas as substâncias estão na unidade gramas, mas a água aqui está em ml. Então, para facilitar nossos cálculos, nós transformamos tudo para a mesma unidade. Vou transformar essa unidade aqui para gramas. Para ser mais rápido, eu sei que 100 ml corresponde a 100 gramas. Aí, como é que eu faço para transformar ml em gramas? Você vai utilizar a fórmula da densidade, ok? Então, quando você tem um volume que quer transformar em massa, você usa a fórmula da densidade. Essa fórmula, certo? A gente vai ver em futuras aulas. Então, eu convido você que está nesse momento acompanhando as nossas aulas de químicas, que futuras aulas a gente vai aprender a transformar volume em gramas. Ok? Fácil demais. Só antecipando, como é que a gente faz? A gente utiliza a fórmula da densidade. Mas voltando aqui para a nossa questão, vamos responder? Vamos sim. É engraçado que nas nossas aulas eu sei o que vocês estão pensando, é por isso que na pergunta eu já respondo logo. E eu sei que vocês estão perguntando, por isso que eu vou informando aqui.
até porque eu já fui aluna e eu sei quais eram as perguntas que eu fazia. Então, temos aqui, ó, reescrevi as soluções. Vou colocar aqui a observação. 100 ml corresponde a 100 gramas de água. E vou calcular o título de cada uma. Após que eu calcular o título de cada uma, eu vou multiplicar por 100 e vou ter a porcentagem do soluto dentro da solução. Vou começar aqui pela solução número 1. Para calcular o título da solução número 1, você pega a massa do soluto e divide pela massa da solução. A massa do soluto é 10 gramas de NaCl, dividido pela massa da solução. Eu tenho certeza como na massa da solução você colocou, quando tentou fazer a questão, 100 gramas. Mas detalhe, esses 100 gramas não é a massa da solução, é a massa do solvente. Então, esses 100 gramas você não pode colocar aqui embaixo. Essa massa é a massa total da solução. 10 gramas do soluto mais 100 gramas do solvente. 10 mais 100, 110 gramas, que é a massa da solução. Essa massa que se encontra aqui novamente é a massa do solvente. Solvente, massa do solvente, a gente não usa na fórmula do título. Ok? Então, qual o título aqui da primeira solução? 10 dividido por 110 é igual a, colocando aqui a observação, corta grama com gramas, e tem 10 dividido por 110, 0,09. Se você multiplicar por 100, você tem a porcentagem do soluto, que é o cloreto de sódio, dentro da solução. Só dá 0,9%. E ele pediu a concentração da solução, que é em 10%. Vamos fazer aqui o título da segunda solução. O título da segunda solução, da mesma forma, massa do soluto dividido pela massa da solução. Igual, a massa do soluto aqui vai ser 10 gramas de cloreto de sódio, dividido pela massa da solução. A massa da solução, novamente, 10 gramas do soluto, mais 100 gramas de água. Sabendo que eu só posso somar 10 mais 100 se tiver na mesma unidade. Gramas com gramas. 10 mais 100, por isso que eu transformei aqui 100 ml em gramas, para poder somar e ter a massa da solução. 10 mais 100 gramas igual a 110. Corta grama com grama, 10 dividido por 110, 0,09. Perdão aí, tá errado, certo? Multiplica por 100, dá 0,9. Esse 0,1 aqui tá errado, viu, gente? É 0,09. 10 dividido por 110. Vocês corrigem aí pra mim, por favor. Até porque a mesma divisão tem que ter o mesmo resultado. Vamos aqui calcular o título da terceira solução. Novamente, a mesma coisa, né? Massa do soluto, 20 gramas de cloreto de sódio, dividido pela massa da solução. A massa da solução não é esse 180. Esses 180 gramas é a massa do solvente. Não utilizamos no título, novamente, massa de solvente a gente utiliza. Nós utilizamos a massa da solução, a massa total. E a massa total é a massa do soluto mais a massa do solvente. 20 mais 180, 200 gramas. Dividindo, e antes de dividir, corta grama com grama, para não esquecer. 20 dividido por 200 dá 0,11, ou melhor, 0,10. Corrijam aí novamente, ok? Vezes 100 é igual a 10%. Aqui é 0,10, viu, gente? Do 20 dividido por 200, quem fez esse slide tá errado, minha filha. Acorda. Acorda, tá? Vida. Ajeitei aí pra mim 0,10. 0,10 vezes 100 dá 10%. Então, a solução das três que possui
10% de soluto é a solução 3. Solução 3 é a nossa resposta correta. Lindo e maravilhoso. Eu sei que todos gostaram das nossas questões, todos que vinham acompanhando as nossas aulas anteriores e assistiram a aula de título e conseguiu fazer as questões, parabéns, ok? Então dê um retorno aí para mim, se vocês estão gostando, para a gente poder continuarmos com a nossa aula de Química. Espero que todos estejam bem, beijinhos e até a nossa próxima aula.